Fala, Trade, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar com o nosso aprendizado aí avançado, né? Espero que esteja gostando, sem perder muito tempo. No último vídeo eu falei sobre o setup da liquidez, né? E coloquei lá para comentar se, no caso, você queria a continuação, né? Daquela forma que eu estava ensinando. Realmente ajuda a entender como o mercado funciona, né? Então hoje vai ter a continuação aqui, tá? Eu espero que você goste, tá? Se faz sentido, já sabe o que fazer, né? Ok? Então vamos sem perder muito tempo. Aqui todo mundo já sabe que é um order block de venda, né? Tá? Quando surge um order block, muita gente ainda não consegue utilizar ele de uma forma segura, não entende para que serve um order block em opções binárias, principalmente em opções binárias, né? É porque muita gente que ensina order block, ele é muito amplo, né? Ele não ajuda para opções binárias, né? Aqui é o único canal que ensina para opções binárias de uma forma filtrada, tá? Para um gráfico de 1 minuto, para tempo de 1 minuto e 5 minutos, para quem gosta de negociar no gráfico de 1 minuto e 5 minutos, né? Então, o order block de venda, né, a gente sabe que o preço ele volta a mitigar o order block e continua a sua venda. Não é assim que funciona o order block e é dessa forma que eu ensino, né? Tá? Agora, preste bem atenção aí, tá? Tudo isso vai ajudar você a melhorar seu desempenho, tá? Eu tenho aqui, deixa eu gravar outra aqui, certo? Eu tenho um ponto de partida, vou colocar como X, tá? Aqui. Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B, ok? Então é isso. Pode ficar tranquilo que isso vai fazer sentido, tá? Eu espero que você consiga entender o que eu tô querendo passar aqui. A mesma coisa pro outro lado aqui, tá? Olha que aqui vai ser o inverso, né? Ok? Eu tenho um ponto de partida que seria, vamos usar como exemplo esse order block de venda, tá? O que eu espero que na próxima vela é que o preço vá, como a gente já sabe que a sequência correta do né? A gente sabe que é A, B, C, D e assim por diante, não é isso? Se eu tô aqui no mercado, tá? Eu quero seguir uma sequência correta. Se eu vejo que esse order block aqui é de venda, então eu prefiro que ele, a próxima vela, siga uma sequência. Então eu queria que ela saísse do seu ponto, fosse no ponto A, e aí sim correria para o ponto B, tá? Seria essa forma, tá? A mesma forma para um order block de compra, tá? Seria assim. Se eu tô querendo comprar, se eu tô querendo comprar, então ele correria para o lado de venda para depois ir para o lado de compra, certo? Dessa forma, ok? Então deixa eu mudar aqui que tá, o sentido tá errado. Assim. E assim. Bom, é dessa forma. Então, é isso que eu espero do mercado. Porque na próxima vela, talvez aqui, esse order block, como ele é de venda, ele pode ir direto, tá? A força dele, ele mostrou esse deslocamento, essa força. Ele pode correr diretamente para o ponto dele, que seria o ponto A aqui também, tá? Mas assim, já em opções binárias, a forma correta seria melhor ele mostrar interesse aqui primeiro, para depois ir para o lado B, tá? Então era isso. Eu queria que ele fosse aqui no lado B, para depois ir para o lado B. O mesmo sentido pro lado da compra, tá? Se fosse um order block de compra, eu queria que ele fizesse esse movimento imediato, tá? É dessa forma que eu gosto de negociar, tá bom? Porque assim, fica seguro, você consegue ser consistente, você consegue entender o que o mercado está querendo fazer. Então, quando o mercado ele mostra o lado falso dele, que é o lado falso, ele vai para o lado, como esse order block aqui ele é de venda, a gente sabe que ele vai para baixo, né? Então ele vai para o lado
falso, é mitigação, alguma coisa, e depois volta para o lado verdadeiro. Ele preenche uma lacuna, né? Mitiga alguma coisa aqui ou vai buscar liquidez, depois volta para o lado verdadeiro dele, tá? E é dessa forma que o mercado funciona. Agora, presta atenção, aqui tem um order block de um gráfico de 1 minuto, certo? Veja isso. Aí eu pego aqui um movimento, uma expansão aqui, né? Uma expansão, deixa eu mostrar aqui, tá? Uma expansão aqui de baixa, tá? A gente sabe quando o mercado ele faz esse movimento de expansão, tá? De baixa. Eu não vou mudar a cor aqui, né? Já acho que não tem muita necessidade, né? Também assim parece que a pessoa não consegue entender o que o mercado de baixa, o mercado de alta, sabe? Só se a pessoa for muito iniciante para não entender o que eu tô querendo mostrar aqui, sabe? Se você for muito iniciante, começa do zero lá, tem vídeo mostrando passo a passo, tá? Então, aqui eu tenho uma expansão de venda, tá? Vamos lá, deixar dessa forma aqui mesmo. E eu sei que quando ele surge essa expansão, o mercado ele deixa um desequilíbrio, tá? Ele deixa um desequilíbrio, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Tirei de novo. É aqui o desequilíbrio, tá? Então a gente sabe que o mercado ele tem a tendência de voltar para o equilíbrio dele, tá? Vamos supor que essa expansão no gráfico de 5 minutos. E surge esse order block aqui no gráfico de 1 minuto, tá? E ele não equilibrou, tá? Vamos supor que ele está aqui, surgiu aqui, e aqui seria nosso ponto no gráfico de 5 minutos, seria o ponto A aqui, e aqui seria o ponto B. Isso no gráfico de 5 minutos já, tá? Essa expansão aqui seria uma expansão no gráfico de 5 minutos. E a gente sabe que o preço tem que voltar a equilibrar aqui, principalmente se deixar vamos supor aqui um FVG, certo? Deixa o FVG e a gente sabe que o preço, a tendência é que ele volte nessa região, tá? Mas para isso eu preciso que ele mostre que realmente que ele quer voltar. Aí tem esse order block no caminho, no gráfico de 1 minuto. Como essa expansão é de venda, não quer dizer que o preço ele vai agora, ele volta depois. Então o que o preço pode fazer é que como ele deixou esse order block no meio do caminho aqui, aí o preço volta no order block, continua descendo, sabe? Depois de um bom tempo ele volta para essa região para equilibrar. Não quer dizer que ele vai voltar imediato. Entendeu? É isso que você precisa entender. Tem vezes que o preço volta imediato, tem vezes que não. Por isso, quando você está tentando negociar e sabe que o preço pode voltar para essa região aqui, o equilíbrio, e você está negociando somente aqui, executando o movimento aqui, não preste atenção ao redor, que o preço ele pode ir para o ponto A aqui e o ponto B aqui, né? Então aí você só está executando esse ponto aqui e não está seguindo da forma correta, do nada o preço volta para essa região. Aí você fala, por que deu errado? Entendeu? Porque o preço precisava preencher esse momento aqui. Então eu vou mostrar aqui no passo a passo, você vai começar a entender o que eu estou querendo mostrar, tá? Presta bem atenção que vai valer a pena, certo? Tudo que eu estou ensinando agora aqui vai fazer muito sentido mesmo, tá? É importante, eu sei que para novato é um pouco confuso, mas se realmente se faz sentido para você, começa a ver os vídeos aí com calma, passo a passo, entender o que é um order block, FVG, um IFVG, um break block, né? E assim por diante, tá? Vamos lá, sem perder muito tempo. Eu acho que aqui deu para mostrar o que eu tô querendo mostrar. Fez um pouco de sentido aqui, né? Como que eu quero que o movimento faça primeiro, tá? Qualquer coisa eu reforço mais em outra aula, um pouco mais profunda aqui, tá? Vamos aqui. O importante agora é aqui, ó.
Lembrando que eu tô aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Aqui é um gráfico de 1 minuto. E eu já vou pegar essa expansão mostrando aqui, ó. Veja, a expansão que eu quis mostrar é isso aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui. Quando ele faz essa expansão, o que eu tô querendo mostrar aqui? Eu tô no lado de venda e aqui eu tô no lado de compra. Certo? Deixa eu só ajustar aqui. E ajustar aqui, deixar curto assim, né? Tá bom? A tendência do preço é que ele volte a equilibrar aqui, né? Pelo menos uns 50%, tá? É a tendência do preço. Depois que ele faz uma expansão, a tendência é que ele volte. Quer dizer que ele vai voltar agora imediato? Não, tá? Mas vamos seguir o passo a passo e o preço ele vai deixando sempre pegadas, né? Aí vai ficando fácil, tá bom? Ok? Aí sempre vai deixando expansão. Eu tô no lado de venda, né? E aqui no lado de compra. Ele deixou esse FVG, ó. Veja isso aqui, né? O preço já fez um teste. Voltou de novo no FVG. Primeiro toque, segundo toque. E veja que o segundo toque dele foi a força aqui, praticamente formando um order block de venda, né? Não é seguro comprar. Isso já dá para mostrar que não é seguro comprar na próxima vela, né? Tá? Tocou aqui no outro FVG. Agora mostrou um FVG de venda, ó. Uma força aqui, ó. Olha isso. Deixa eu só ajustar agora. Pronto, assim tá bom. Então, por enquanto, ele... Aqui é uma expansão de compra, né? Mesmo a gente tá no... aqui é um lado de venda, mas aqui ele tá mostrando esse FVG aqui é de venda, né? Por enquanto, ele não sinalizou como, né, entrar agora. Por enquanto, nada. Voltou aqui no FVG. Pronto. Agora veja isso aqui. Ele fez o movimento. O FVG respeitou, voltou a tocar nisso aqui e respeitou novamente. Por enquanto, eu não entro, tá? Aqui eu tenho liquidez na máxima anterior, né? E eu tenho aqui um equilíbrio aqui, que ele talvez, que essa força, o preço ele volte aqui, tá? Não quer dizer que ele vai voltar agora. Ele agora formou também um order block de compra, tá? O correto é que ele toque e respeite a compra também. Não testou imediato, né? Foi direto pegar a liquidez na máxima anterior. Por enquanto nada. Como ele chegou no liquidez, ele fica o preço ele começa a ficar um pouco consolidado, né? Tá mostrando interesse agora em voltar para o order block aqui, né? Que ele falta mitigar. Ó, olha isso. Veja isso aqui. Como é interessante saber para onde o preço quer ir. Depois, veja aqui, ele capturou liquidez e o preço sinalizando que queria mitigar o order block. É o normal, é a forma que eu ensinei lá que o preço ele tende a voltar aqui. Se ele não tirou aqui agora e teve essa expansão, veja que a expansão, ó, novamente, tá? Deixa eu só trocar o lado agora aqui, ó. Aqui e aqui. Lado de compra, né? Eu tava no lado de venda e o mercado veio me chegar no lado de compra, tá? Ele agora tem que sinalizar uma compra. Ok? Primeiro toque respeitou e a gente sabe que esse pavio é outro order block, né? O preço pelo menos tem que tocar os 50%. Ainda nada. Opa, beleza, ainda tá respeitando. Por enquanto tá respeitando. Deslocamento de compra, né? Mirando aqui a máxima, tá? Mas assim, poderia comprar na próxima sim, mas eu não compraria só se o preço viesse pro ponto A. Como seria o ponto A de novo? Para mim seria o ponto A. Aí assim, tá? Eu compraria nesse caso assim. Ele vai para o ponto A, que é meu interesse de compra. Então o ponto A seria estar aqui e o ponto B seria esse. Tá bom?
Ó, veja, então meu ponto A seria aqui, ó. Por isso que ele veio, ele voltaria nessa região, tá? Para ele voltar para não teve reação suficiente. Por enquanto não, mas esse order block é de compra, tá? Então, eu compraria aqui nessa região. É isso. E não na abertura, porque pode acontecer isso, ó. Ok, tá respeitando ainda. Agora, nada de sinal de compra. Veja que ele fez o movimento ao contrário devido a esse pavio que está aqui em cima, né? Mostrando interesse de novamente aqui, né? Por enquanto, tranquilo. Bom, ele voltou novamente nessa região, porque a gente sabe que isso aqui é um order block, né? Tudo isso é normal e ele está respeitando ainda, tá? E agora ele deixou outro order block, ó. Eu compraria de novo. Meu ponto A seria esse daqui, para ele correr para o ponto B, tá? Seria assim, dessa forma, novamente. Da forma segura. Tem casos que a gente vai comprar. Nesse caso aquele que eu mostrou fosse, talvez a gente poderia até comprar na abertura, tá? Porque tem, quando ele tá respeitando assim e não tem nada para ele voltar aqui por enquanto, aí tem vezes que a gente consegue comprar na abertura, porque não faz sentido ele voltar aqui agora. Porque não tem nada para ele mitigar. Tem esse nível aqui, né? Mas para isso ele precisa mostrar um order block de venda, né? Ele mostrou um order block de compra, tá? Então quer dizer que ele quer vir pegar a liquidez ali em cima, né? Tá, entendeu? Ó, certo? Fez o teste. Olha isso. Legal, né? Outro order block aqui. Agora o problema aqui, veja que ele já está praticamente no limite da liquidez, né? O ponto A seria o order block, mas tem esse pavio aqui também, que ele poderia. O preço ele tinha que mostrar muito interesse aqui. Eu compraria nesse nível aqui, mesmo esse order block de compra aqui, tá? Até poderia, mas tem um risco aqui agora, tá? Ok? Mas é order block de compra, ok? Ok, ele veio direto nesse nível do pavio e não reagiu. Isso aí é tranquilo, isso pode acontecer uma vez ou outra, não quer dizer que você vai ser. Vai errar uma sequência. Veja quantos. Esse order block deu certo, esse aqui deu certo, esse aqui, devido a esse pavio, não reagiu em tempo suficiente. Não quer dizer que ele não vai vir aqui pegar liquidez, ele vai pegar liquidez. Por enquanto, ele está sinalizando compra, né? Ó, reagiu, tá vendo? De novo, ó, voltou de novo no pavio, tá vendo? Por causa dos 50% que eu falei agora. Ele não reagiu de primeira essa vela, mas reagiu nessa, voltou de novo, que ele precisaria testar aqui os 50%. Isso é um order block de compra também, né? Por isso que o preço volta nessa região, tá? Ok, expandiu agora, deixou um FVG aqui de compra, outro FVG de compra em cima, né? Tem outro aqui também. Olha esse movimento aqui, ó. Ele foi para o ponto A primeiro e correu para o ponto B, né? Sinalizando que quer voltar para esse FVG, tá? Lembrando que é FVG de compra, tá? Ok. Agora deixou um FVG de venda. Mostrando força que talvez ele volte para essa região de novo aqui, ou não para esse FVG aqui, tá? Agora eu não compraria nem venderia por enquanto não. Um pouco arriscado. Ó, deu toque, normal, formou um order block de compra. Mas não tá seguro ainda não. Ele respeitou o FVG de venda, ó. Tá vendo? E ainda tá respeitando de compra. Então, ok, voltou a testar o order block de venda. Nada ainda. Nada. Como ele está respeitando aqui e aqui, o mercado ele fica consolidado, é normal, né? E também tem esse pavio aqui em cima que ele não foi testado, ó, né?
Por isso que essa vela agora deu um belo destaque aqui de compra. Não é isso? Olha isso. Que... Olha o interesse do mercado, tá vendo? Foi no ponto A aqui e correu para o ponto B ao contrário. E deixou um FVG de compra. Novamente. Primeiro toque. Segundo toque, ele já rejeitou totalmente, né? 1, 2, 3, até deu certo, tá? Mas tem que prestar atenção, tá bem? Tá? Ele respeitou os 50% da FVG, né? E uma também que ele não deixou FVG de venda, né? Nesse caso aqui ele deixou, ó. Ele voltou para FVG de compra, deixou de venda, porque por isso que ele respeitou muito aqui, ó. E já nesse caso aqui, 1, 2 vai, ele deu certo porque não tinha nada para atrapalhar o preço subir. É por isso que essa subiu e essa também, tá? Voltou a testar. Nada. Ainda tá respeitando esse nível. Que é um rejeição block, né? Para quem sabe, né? Voltou de novo. Olha isso aqui. Um pequeno FVG de venda, né? Aqui. O preço foi primeiro no ponto A, para depois ir para o ponto B, que seria um FVG de venda. Seria bom ele primeiro aqui nesse ponto de venda, para depois ir voltando para venda, né? E agora sim tirou liquidez total. E nesse caso ele não sinalizou de forma clara, tá, que queria comprar, tá? Esse FVG aqui é de venda. Então tem como evitar, né? Tem como evitar fazer entrada no impulso, tá? E de novo, olha, tirou liquidez, deixou um FVG, pode acontecer uma reversão aqui também, tá? Como ele tá tirando liquidez, não quer dizer que ele vai reverter, né? Principalmente esse pavio foi testado, 50% dele, botou um toque, né? Primeiro toque. O segundo toque, veja que furou totalmente o FVG, uma possível. E outra também que aqui tem esse pavio que não foi testado, né? O preço talvez venha aqui nele, não é isso? A gente poderia vender na próxima vela, se no caso ele viesse aqui primeiro, aí sim, eu venderia, tá? Fez um pequeno toque só, mas tá mostrando interesse aqui, ó, né? De novo, isso é bom ele voltar a testar essa região do FVG, né? Tá mostrando reversão aqui, mas agora falta aquele destaque, né? Um order block de venda, alguma coisa. Realmente mostrando, ó, FVG de venda. Já começou. O primeiro sinal que ele deu aqui foi essa reversão, né? Que é um IFVG. Agora ele reforça com FVG de venda. Talvez ele volte para essa região aqui que ele não foi o único. Ah, tem esse FVG também que ele não testou. Não é isso? Tem aqui um possível alvo e aqui também, que é o equilíbrio dele que não equilibrou. Poderia ser também, né? E aqui para trás ele deixou o único que ele deixou para trás foi esse FVG de venda, que ele não testou, tá? Aqui também ele não testou, mas ele está mostrando a força de venda. Mas para isso, para a gente começar a vender agora, ele precisa sinalizar, mostrar uma vela-chave. Aí que entra a estratégia, né? Vela-chave, 1, 2, vai. Tem que deixar muito claro, tá? Ó, primeiro toque. E já foi embora para FVG, que ele não tinha preenchido aqui, ó. Tá? E deixou outro FVG agora. Junto com o order block, né?
Um order block de venda, FVG. Aí que mostra a força de venda, né? Então, ok. O que seria aqui? Seria assim, ó. Que eu mostrei. Aqui. Então, antes de tirar essa liquidez aqui, ele vem para o ponto. É porque aqui é compra e aqui é venda. Então ele tem que vir aqui diretamente para o order block ou FVG, mostrar, deixar claro que quer realmente quer continuar a sua venda, tá? Então vamos. Primeiro toque, seria a nossa vela-chave, né? Olha isso, tirou a máxima da vela-chave, mas não deixou claro que queria aqui. Mas voltou, ó, testou o order block de venda, né? Isso é bom. Tirou a máxima da vela-chave agora e tem essa liquidez aqui, ó. Um belo sinal de venda, talvez na próxima vela. Agora sim ela sinalizou e outra que esse pavio precisaria ser testado e ele foi testado e eu venderia na próxima agora tranquilo, tá? Mesmo andando errado, mas é uma forma segura, entendeu? Olha isso. O preço mostrou claramente que queria fazer esse movimento, tá? É isso que eu espero, é esse movimento seguro. E veja que esse FVG foi testado, tudo aqui foi, esse order block ele veio imediatamente ser mitigado e agora sim mostrou interesse. Esse FVG foi preenchido, né? Reagiu de forma correta e agora talvez um possível alvo seja esse equilíbrio aqui, né? Certo? E deixou outro FVG de venda, né? Aqui, ó. Tá? Isso mostra a força de venda, né? Não quer dizer que o preço vá imediatamente, tá? Como esse aqui, ó. Ele não testou, mas ele mostra a venda. Junto com a reversão que é o IFVG, tá? Voltou a testar, primeiro toque. Agora foi embora, legal, né? Deu o primeiro, o segundo toque. Então a gente poderia utilizar um, dois. Perfeito, porque a segunda vela também foi negociada dentro do FVG, né? Eu venderia nessa aqui também. E olha que ele não equilibrou ainda aqui, né? Esse pavio é um imã para ser atraído. Pelo menos o preço ele vai vir buscar os 50%. Eu entraria na próxima também. Aqui, esse movimento que o preço está fazendo agora, está deixando claro que ele está querendo voltar para essa região aqui, ó, que é importante, tá? Que o preço ele precisa ser equilibrado. Por isso que a gente vai seguindo pegada. Deixou pegada aqui, ele voltou a equilibrar e tudo isso, tá? Perfeito. Então veja que ele deixou outro FVG de venda, né? Nada, não testou. Continuou, não pegou o FVG, ainda falta testar agora. Como o preço já começou a sinalizar um equilíbrio, como ele está deixando esse FVG para trás e esse aqui, talvez ele, quando ele chegar nesse nível aqui, ele volte para preencher aqui também, tá? Não quer dizer que ele vá, tá? Ok? Ah, esse FVG aqui, ó, também. Agora ele já voltou nele, né? Voltou a testar esse FVG de venda, ó. Sinalizando que quer voltar aqui ainda. Por enquanto, só venda. Primeiro toque, pegou esse 50%, normal, beleza. O 1, 2 aqui, perfeito, né? 1, 2, venderia, ó. 1, 2 vai, tranquilo. Porque o mercado tá sinalizando só venda, né? Então tá perfeito. Não é isso? Ok. Deixa outro FVG aqui de novo, de venda. Então ele tá sinalizando que quer equilibrar aqui.
Não sei se ele chegou agora nesse equilíbrio. Chegou no SFVG aqui, ó. Que é bem nos 50%, tá? Por enquanto agora a gente vai ter que esperar o que o mercado vai fazer. Ok. Pronto. Onde é um pequeno toque aqui, ó. Ele já reagiu para voltar nesse FVG, né? A gente não sabe que ele vai continuar aqui ainda. Primeiro toque. Segundo toque já. Praticamente ele voltou pro order block aqui. Não sinalizou venda. Continuando. Talvez ele tá querendo vir agora para esse FVG, né? Que não foi testado. Como ele rompeu isso aqui, reversão de compra, né? Voltou a testar, que é a forma correta, que é um IFVG. Por enquanto, ele está querendo, ainda está no FVG, né? IFVG. Testou. E agora mostrou um order block de venda novamente. Talvez ele volte a preencher esse. Todo mundo já sabe que isso aqui é um IFVG, num gráfico menor. Talvez ele toque aqui e reaja, tá? Então agora não está claro mais não. Ok, nada. 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 Pronto, testou aqui agora. Ele agora tem que deixar um FVG de venda para continuar aqui, né? Por enquanto nada. Ok. Deslocando, voltando. E agora deixou o FVG de compra, né? Ele agora começa a sinalizar compra. Talvez ele volte aqui. Dessa vez sim, né? Aqui. Outro FVG, ó. Não testou. Nada ainda. Nada ainda. Começou a consolidar. Mostrando o interesse que quer voltar para essa região. Agora sim testou FVG, ó. E veja como é interessante que o preço começa a preencher, tá vendo? Como o preço é fractal, o que ele está fazendo aqui é praticamente o que ele fez esse movimento, tá? Ele está fazendo aqui também, ok? Essa expansão também seria a mesma coisa que ele está fazendo, tá? Ele deixou esse FVG aqui, ele precisa ser preenchido, ele precisa ser equilibrado, entendeu? É por isso que o preço não voltou ainda, porque o interesse dele seria aqui. Ele agora, esse impulso de compra aqui, talvez ele volte para essa região, esse FVG, tudo isso, tá? Por isso que a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. O mercado não é aleatório, você não pode ficar aqui olhando só para executar. Ah, esse FVG agora eu vou começar a comprar. Calma, agora sim ele está sinalizando porque eu estou seguindo passo a passo, eu sei o que eu tô fazendo, né? Mas quando você vai no outro ativo e olha do nada, somente aqui, não vê o que tem aqui para trás, fica difícil, tá? Aqui ficou claro que ele queria voltar para essa região porque a gente tá pegando passo a passo. Entendeu? Por isso que fica fácil. Mas na hora que você está negociando, não é assim. Aí se você fizer uma análise da forma que eu estou mostrando aqui, pegando o passo a passo dele, você vai conseguir ser consistente, tá? Ok. Ainda está respeitando, ó. FVG, né? Primeiro toque, segundo. Principalmente que ele tira a liquidez da própria vela-chave, ó, né? Seria a vela-chave, seria essa. Tirou a mínima e correu para a máxima. Sinalizou um order block de compra. Querendo voltar para essa região, né? Ou até aqui é o ponto de partida dele. Esse ponto de partida aqui, ó. Deixa eu... O início do movimento dele, talvez, né? Não quer dizer que ele vai agora, tá? Tem um obstáculo aqui, né? Seria esse primeiro. Que ele pode... O mercado ele pode tocar aqui e reagir voltando, tá? Por isso que a gente precisa ter calma. Esperar o mercado deixar... Voltou pro order block. Testou os 50% do order block. Um belo deslocamento de compra. E aí sim, a gente compraria. Veja como o mercado ele sinalizou perfeito. Ele voltou para o order block, né? Deixa eu ajustar aqui. Ele respeitou o order block, pegou os 50%, rejeitou
essa vela reforçou mais ainda, por isso que eu falei, compra agora, que agora é certeza. Por isso que quando você está seguindo um passo a passo, tem vezes que você erra, que você entra, antecipa, né? Não presta atenção no que o mercado tem que fazer. E o mercado agora ele fez o movimento correto, ó. Voltou pro order block, que é o ponto A, e correu pro ponto B. Perfeito, tá? É dessa forma. Entendeu? Deu para entender o que eu quis passar aqui? Então, vamos agora deixar rolar. Voltou aqui. Ó, já rompeu aqui. Seria o primeiro alvo dele, né? Deixa eu ver. E agora, deixa eu parar aqui. Olha isso. Aqui normalmente só tinha esse ponto e tinha outro FVG que era esse que eu esqueci de marcar, né? Ele precisaria voltar aqui. Voltou, reagiu, fez um pequeno reagiu. Como esse order block aqui é de compra, ele voltou ser mitigado, ó. Perfeito. E agora sim ele foi para onde? O próximo. Deixa eu ajustar aqui. Aqui, ó. Que foi o único FVG que ele deixou para trás. Esse daqui também, ó. E o mercado voltou a preencher, tá vendo? Ó? Tá vendo que o preço não é aleatório? E veja que esse movimento belíssimo aqui, essa sequência aqui, ó. Ele precisou ser preenchido. E aí sim, como esse impulso aqui, essa expansão é de compra, realmente ele voltou a ser testado. Isso aqui no gráfico de 15 minutos seria uma vela enorme aqui, né? Uma vela verde de 15 minutos, sei lá, de 30. Voltou um order block, né? Um order block aqui de compra de 30 minutos. Voltou a ser testado. E agora voltou para o movimento correto, entendeu? É isso. Por isso que de vez em quando fica difícil. Quando a gente está analisando o gráfico de 1 minuto, e o preço ele vai deixando essa pegada aqui para trás, ó. Como esse FVG voltou a preencher, ó. Voltou aqui de novo. Esse daqui também, né? Que foi esse primeiro toque. Por isso que é importante prestar atenção no que eu estou tentando passar aqui, tá? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, tá? E se faz sentido mesmo o que eu estou ensinando aí, deixa um comentário. Vai ser importante para eu continuar mostrando aí meu conhecimento. E se gostou, já sabe, né? Deixa um comentário aí bacana. E eu vejo você no próximo vídeo.